Olá! Vamos continuar as nossas aulas falando sobre cinética química, mais especificamente sobre lei de velocidade e ordem de reação. Peço desculpas pelo barulho de fundo, mas é que está chovendo aqui em casa agora, então vai fazer um barulhinho no fundo. Então, a gente pode classificar as reações cinéticas de duas formas: reações rápidas e reações lentas. Essas duas classificações das reações acontecem na natureza mesmo. Então, por exemplo, uma reação rápida é aquela que acontece imediatamente, instantaneamente, enquanto que uma reação lenta demora um tempo para acontecer. A classificação das reações cinéticas pode acontecer de acordo também com o mecanismo dessas reações. Então, as reações podem ser elementares ou complexas. Qual a diferença de uma reação elementar para uma reação complexa? A reação elementar é aquela que vai acontecer numa só etapa, uma etapa só. Então, é só aquilo que acontece e pronto. Por exemplo, aqui, o gás hidrogênio reagindo com o iodo, formando o iodeto de hidrogênio. Uma reação, fim. Nas reações complexas, isso vai acontecer em duas ou mais etapas. Então, aqui eu vou ter pelo menos duas etapas. Então, essa primeira aqui é a equação global, certo? É a reação global total. E aí, essa reação, para chegar nela, eu preciso de duas etapas. Primeira etapa, segunda etapa. Pode ser 3, 4, quantas etapas forem. Só que sempre nesse caso, você vai ter a indicação da etapa lenta. Por que etapa lenta? Porque a etapa lenta é aquela que determina a velocidade da reação química. Se não for, sempre vai ser a etapa lenta que determina a reação, ok? Então, nos próximos exercícios, quando a gente for falar, vai ser sempre a lenta que a gente vai ter que considerar. Independente se forem 2, 3 reações, vai ter uma lenta e as outras rápidas. A lei cinética ou lei de velocidade é o que vai determinar a reação química, vai determinar a velocidade dessa reação química. Então, se eu tiver uma reação qualquer, A mais B formando produtos, eu vou escrever a lei de velocidade como velocidade é igual a constante, que é o K, vezes as concentrações de A e B, elevados aos coeficientes estequiométricos. O que é o coeficiente estequiométrico? É o número lá da frente no balanceamento. Então, o número que tiver aqui vai virar o expoente na equação de velocidade, na lei de velocidade. Esses x e y podem ser determinados experimentalmente e eles correspondem à ordem de reação. Então, aqui, ordem da reação são esses coeficientes, x e y. O x em relação ao A e o y em relação ao B. Qualquer número, 1, 2, 3, 4, o número que tiver ali na frente é a ordem de reação. E a soma dos dois, a soma de x mais y, vai ser a ordem global da reação química. Então, nos exemplos fica um pouco mais simples. Mas antes também da gente pensar nisso, a gente precisa pensar aqui. A gente tinha lá reações elementares e reações complexas. Toda vez que eu tiver uma reação elementar, o que significa? Que ela é formada em uma só etapa. Os coeficientes estequiométricos são da própria reação. Então, eu escrevi aqui a lei de velocidade. Velocidade é igual a constante vezes a concentração do hidrogênio, a concentração do iodo, que são os reagentes, certo? Então, aqui, o gás hidrogênio, o gás iodo, gás hidrogênio, gás iodo. Qual é o coeficiente estequiométrico de cada um deles? É 1. Não tem número aqui na frente, então 1. Esse número que está aqui na frente, 1, é o que foi colocado aqui em cima, certo? 1 e 1. Só que lembra que quando for 1, a gente não escreve. Então, fica só velocidade é igual a constante vezes a concentração do hidrogênio vezes a concentração do iodo. No caso das reações complexas, como eu já tinha dito antes,
eu sempre vou considerar o quê? Eu vou considerar sempre a etapa mais lenta, independente da equação global, independente das reações rápidas, sempre só a etapa lenta. Então, nesse caso, eu tenho a equação global, que é a do 2 mols de monóxido de nitrogênio reagindo com 1 mol de gás oxigênio, produzindo 2 mols de dióxido de nitrogênio. Essa reação ela acontece em duas etapas, essa é a equação global. Quais são as duas etapas? A etapa lenta e a etapa rápida. Quando eu somo as duas, eu posso lá cortar o que está de um lado como reagente, do outro lado como produto, para chegar na equação global, que é essa daqui de baixo, certo? Essa é a equação global. Qual das reações eu vou considerar para escrever a lei de velocidade? Eu vou considerar a etapa lenta. Quem é a etapa lenta? Esse daqui, 2NO. Então, velocidade é igual a constante vezes a concentração do monóxido ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque tenho 2 lá na frente na equação. Então, eu só considero a etapa lenta, ok? Muito bem. Essas ordens de reação, então, só para resumir, nas reações elementares é o próprio coeficiente estequiométrico, nas reações complexas é a etapa lenta que determina. Mas eu também posso determinar essas ordens de reação experimentalmente. E aí, nesse caso, a gente vai ter que analisar uma tabela. Essa tabela vai relacionar dados de concentração dos reagentes e também vai analisar a velocidade da reação em cada um dos casos. Aí eu vou ter que, através da análise dessa tabela, determinar as ordens de reação. Então, aqui no primeiro exemplo, só tem um reagente, que é tudo isso daqui, que é o azometano. E aí eu tenho, variando as concentrações, a velocidade também varia. Então, como é que eu vou determinar? Eu começo escrevendo lá a lei de velocidade. Velocidade é igual a constante vezes a concentração do reagente, que nesse caso é o azometano. Escreva a fórmula dele aqui também. Pode ser a fórmula, nesse caso vai escrever só o nome para ficar mais simples. Então, azometano. O que eu preciso ver na tabela? Para passar do primeiro para o segundo experimento, a concentração foi multiplicada por 2, certo? Então, aqui multiplicou a equação, a concentração por 2. O que aconteceu com a velocidade da reação química quando eu multipliquei por 2? A velocidade também foi multiplicada por 2. É uma proporção? Como é que eu vou considerar, então, nesse caso? Eu tenho que, de um lado multiplicou por 2, do outro lado também foi 2. Eu vou considerar aqui o expoente. 2 é igual a 2, então aqui o expoente é 1. Então, significa que a ordem de reação para esse caso, o x, vai ser igual a... O x vai ser igual a 1. Então, significa que a ordem de velocidade aqui é 1. Poderia ter feito isso na equação de baixo, na linha de baixo? Poderia também. Então, por exemplo, aqui. Para passar do 4 para o 8, multiplicou por 2. Daqui para cá, o que aconteceu? Multiplicou por 2 também. Então, é a mesma proporção. 2, quando multiplica a concentração por 2, a velocidade também multiplica por 2. Então, a ordem de reação é 1. Calma, não fique preocupado, vão ter mais exemplos para a gente entender melhor. Então, vamos para o próximo exemplo. O segundo exemplo, eu tenho aqui o dióxido de nitrogênio, NO2, reagindo com o ozônio, que é o O3. Então, tenho 2 reagentes. Esta segunda coluna aqui da tabela é relativa ao ozônio. A primeira coluna da tabela é relativa ao NO2. E aqui no final eu tenho a velocidade da reação. Como que a velocidade reage nesse caso, certo?
Não ficou bonito esse vermelho, vamos apagar. Beleza. Vou analisar a primeira linha. Então, a primeira linha agora, ela é o nosso padrão. Da primeira para a segunda linha, o que aconteceu? Aconteceu que a concentração do NO2 multiplicou por 2, foi dobrado. O que acontece com a concentração do O3, do ozônio? Nada. Ela fica constante. Por que essa segunda coluna está constante? Porque eu preciso saber a influência da concentração do NO2. Então, eu só posso variar o NO2. O que acontece com a velocidade quando a concentração do NO2 é multiplicada por 2? A velocidade também é multiplicada por 2. Então, vou escrever aqui no ladinho. Então, se aqui multiplicou por 2 a concentração, multiplicou por 2 a velocidade, significa que a ordem de reação para esse caso é 1. Então, vou escrever a lei de velocidade. Velocidade é igual a constante vezes a concentração do NO2 vezes a concentração do ozônio, do O3. Então, se a ordem de reação é 1, posso colocar 1 lá só para mostrar que a gente já fez o do NO2. Vou fazer a mesma coisa para o ozônio. E agora eu preciso que a concentração do NO2 fique constante. Onde fica constante? Aqui. Daqui para cá, a concentração é constante. Então, aqui ficou igual. Se aqui ficou igual, significa que nesse daqui vai variar. Variou. Multiplicou por quanto? Multiplicou por 2. O que acontece com a velocidade quando a concentração foi multiplicada por 2? Também multiplica por 2. Então, se eu tenho lá 2 para 2, significa que a ordem de reação também vai ser 1 para o ozônio. Então, a velocidade vai continuar constante vezes a concentração do NO2 vezes a concentração do ozônio. As duas ordens de reação são 1. Qual é a ordem global de reação para esse caso? A ordem global vai ser 2. Por quê? Porque eu vou somar a ordem de um com a ordem do outro. Então, a soma desse caso, dos dois, a ordem global vai ser 2. Calma, ainda temos exemplos para entender melhor. Terceiro exemplo. O NO, monóxido de nitrogênio, reage com o gás hidrogênio, com H2, para formar o gás nitrogênio e água. Então, de novo, uma tabela. Vou analisar essa tabela. Da primeira para a segunda linha, vai ficar constante. Então, significa que o que eu vou analisar não é o NO, e sim o gás hidrogênio. O que aconteceu aqui? Aqui multiplicou por 2. O que aconteceu com a velocidade quando eu dobrei a concentração do gás hidrogênio? A velocidade continua multiplicada por 2. Velocidade é igual a constante vezes a concentração do monóxido vezes a concentração do hidrogênio. Se é proporcional 2 para 2, então significa que a ordem de reação é 1. Muito bem. Vou analisar agora para o gás, para o monóxido de nitrogênio. Quando que o hidrogênio fica constante? Da segunda para a terceira linha. Então, aqui está constante. Eu preciso que aqui também fique constante, que mude agora aqui. Então, aqui foi de 1 para 2. O que aconteceu? Dobrou. Muito bem. Quando dobra a concentração do NO, do monóxido, o que acontece com a velocidade? A velocidade é quadriplicada, multiplica por
4. Qual é a ordem de reação, então, nesse caso? Então, se eu tenho dobrou a concentração, quadriplicou a velocidade. Eu preciso da mesma base para poder comparar os expoentes. Então, 2 elevado a x é o quê? O que é 4? Decompõe a 4. 2 ao quadrado. Então, significa que o x é igual a 2. Significa que a ordem de reação em função do monóxido é 2, é ao quadrado. O que significa isso? Que quando a concentração do monóxido é duplicada, a velocidade é quadruplicada, multiplicada por 4. Então, significa que a ordem de reação para o monóxido é 2, a ordem de reação do hidrogênio é 1. A ordem global dessa reação soma os dois, então a ordem global é 3. Tudo bem? Outro exemplo. Considerando que o monóxido de nitrogênio reage com gás ozônio, isso é uma reação elementar, escreva, qual é a lei de velocidade, a equação de velocidade para essa reação. Então, se está falando que é uma reação elementar, eu só vou olhar a reação e vou usar os coeficientes. Então, velocidade é igual a constante vezes a concentração do monóxido vezes a concentração do ozônio. Quais são os coeficientes estequiométricos? 1 para os dois casos, tanto aqui para o monóxido quanto para o ozônio. Então, essa é a equação de velocidade. Letra B. Qual a nova velocidade se a gente duplicar as concentrações de NO e também duplicar a concentração do O3, do ozônio? O que vai acontecer com a velocidade se eu tiver 2 vezes a concentração do NO e se eu tiver 2 vezes a concentração do ozônio? A velocidade vai ser 4 vezes maior. Por quê? Eu não dupliquei aqui a concentração de NO? Eu não dupliquei aqui a concentração do O3? Como os dois são expoentes, são 1, então duplicou de um, duplicou do outro, significa que a velocidade vai ser 4 vezes maior. Esse exercício é um exercício resolvido lá do livro de vocês. Então, tenho a seguinte equação, a seguinte reação, 3A mais 2B formando 4C mais D. Tem a tabela. Determine a lei de velocidade para essa reação. Então, vou analisar. Para passar da primeira para a segunda linha, dobrou a concentração do A e a concentração do B permaneceu igual. O que aconteceu com a velocidade? A velocidade também dobrou. Então, significa que a ordem de velocidade para o A é 1, é proporcional, 2 para 2. Qual é a ordem de velocidade para o B? Então, eu tenho aqui agora. Aqui ficou constante, ficou igual. Aqui dobrou. Então, aqui foi vezes 2. O que aconteceu com a velocidade quando eu fiz isso? E aí acontece o problema que é o expoente aqui está diferente. Então, eu preciso do mesmo expoente para poder comparar. Ou eu aumento aqui uma casa ou eu diminuo de cima. Mais fácil fazer o quê? 2,88 vezes 10 a menos 3 é igual a 28,8 vezes 10 a menos 4. Para passar de 3,6 para 28,8, significa que a velocidade foi aumentada em 8 vezes. Então, quando duplicou a concentração do B, a velocidade aumentou 8 vezes. Então, eu vou lá. Duplicou a concentração, multiplicou por 8 a velocidade. 2 elevado a x é igual a 8. O que é o 8? 2 ao cubo. Então, significa que a ordem de reação é
3. Então, aqui, b elevado à terceira potência. Esta é a lei de velocidade para essa reação química. O último exercício tem aqui a hidrazina e tem 3 equações, 3 etapas para a reação da hidrazina. Preciso escrever a lei de velocidade para a hidrazina. Qual das 3 etapas eu vou considerar? Lembra lá, sempre considero a etapa lenta. Então, aqui é a etapa lenta. É só essa etapa que eu preciso considerar para escrever a lei de velocidade. Velocidade é igual a constante vezes a concentração dos reagentes. Quais reagentes? Da etapa lenta. NH2Cl vezes NH3. Quais são os coeficientes estequiométricos para eles? Os dois são 1. Então, essa é a lei de velocidade para essa reação, sempre considerando a etapa lenta. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Façam os exercícios. Qualquer dúvida, estou à disposição.